um breve resumo de onde nós estamos. Tinha estourado uma guerra e aí foi ouvido um clarim, né, de chamado para todos do nosso lar para se organizarem, né, no auxílio. E estava um burburinho muito grande, as pessoas com medo, com preocupação, e o governador, ele ia falar para as pessoas, foi falar para as pessoas, para que se acalmassem, para poder dar ajuda da forma que fosse necessária. E aqui a gente está parado, a gente parou com a Narcisa falando, né, com o André Luiz. Ela estava falando a respeito do medo, que o medo estagna as pessoas, né? Ela é tão destrutiva, ela fala que as vibrações são tão destrutivas quanto qualquer outra moléstia. E aí começa aqui, ó. Observando-me a estranheza, desculpa, alguém falou que gostaria de ler? Eu vou continuar, então. Observando-me a estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro dos cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão, consagrado ao chefe maior da colônia, que é o governador que vai falar. Experimentava, então, ansiedade justa. Ia ver, pela primeira vez, ao meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros na minha condição. Sani, deixa eu só fazer um comentário no parágrafo anterior, que está lá na página que se passou. No último parágrafo ali. Quando ele fala ali, né, que ele teve a honra de integrar o grupo de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão. É bonito porque ele, aqui na Terra, né, era um médico, todo vaidoso, né, se considerava grande na sociedade. E a gente vê que no mundo maior é diferente, é o que a pessoa lá traz no seu íntimo. Então ele está ali num trabalho da limpeza e da ornamentação natural do salão. Então eles estavam preparando para o trabalho. E na obra do Kardec tem umas partes que tem tanto no Evangelho quanto no Céu e Inferno, na segunda parte, que algumas pessoas que foram da nobreza. Tem até uma que é uma rainha contando como que no outro lado mudou tudo. Ela que considerava que as suas portas estariam abertas e via que pessoas que ela considerava completamente aqui na Terra, basicamente inexistente, eram lá no plano espiritual tão importantes. Então isso nos leva sempre a nos lembrar desse aspecto, que o que é importante é o nosso ser interior, é o ser espiritual que é milenar, com muitas experiências, e não a experiência que a gente tem aqui nessa reencarnação, que é só uma casca de todas as vivências que a gente tem. Então o que nós trazemos no coração é a porta, é o passaporte que permite entradas em planos acima, em experiências mais profundas. E só para fechar, a gente vê que o André Luiz, nos outros livros, pelo seu empenho, pela sua vontade de auxiliar, de crescer, como que as portas vão se abrindo, ele vai tendo experiências cada vez maiores e maiores, a própria oportunidade que ele teve para expor as suas experiências
mostram que o mundo maior, ele tá as portas se abrem para aquele espírito que está aberto a trabalhar no bem. Então era isso que eu queria comentar. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local, o grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores da escola do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministros por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores do Ministério da Elevação e União Divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade excedia a tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodia a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salúcio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas caridosas, entoando o hino A ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Palavra do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores do trabalho de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico,
vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando, mais ou menos nesses termos: é para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças das sombras agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrai o culto de hoje a todos os servidores desse ministério. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Ai, peraí que eu me perdi. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na prevenção da paz interna. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos. Portanto, Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, nesse instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amontinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós. Mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo o crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Eu vou só fazer um pequeno comentário que eu achei tão interessante essa parte que ele fala: quem não sabe preservar não é digno de usufruir. E cai assim muito em cima do que acontece hoje, né, com o que nós fazemos da natureza. A gente usa demais, de forma muito errada, todos os recursos que a natureza nos dá. E aí, se pararmos para pensar,
Somos dignos realmente de usufruir o que estamos usufruindo? É esse usufruto que devemos fazer de tudo que a natureza dispõe? E vamos só degradando, né, cada vez mais a natureza. Interessante essa parte. Vou continuar. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim, continuou a discorrer, por longo tempo, esclarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádiva em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem um hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes e maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Sani, deixa eu também só fazer um comentário nessa parte. Eu achei bem interessante toda essa preparação em nosso lar para a guerra que estava se iniciando, né? Claro que o governador, o Ministério da União Divina, o Ministério da Elevação, ligado com planos superiores, já tinha informações da grandiosidade de como seria uma guerra muito, muito grande, com muitas mortes, que o plano vibratório, as correntes energéticas, mentais no planeta ficariam muito densas. E aí ele estava ali falando com o Ministério da Regeneração, que é aquele ministério que está muito próximo com o contato na Terra, né, com os sofredores. E eu fiquei impressionado quando ele falou assim, né, precisamos de 30 mil colaboradores nesse trabalho. É muita gente, né, é uma organização impressionante. E a gente percebe que quanto mais evoluído, mais ocorre a organização. É um processo orgânico, vivo mesmo, como um organismo que está ali muito bem, há uma sinergia que permite com que ele se apresente de uma maneira estável para fins coletivos. Então fiquei muito impressionado com isso. E a gente fica pensando assim, poxa, mas é lá na Europa, né? Nosso lar está no Rio de Janeiro, como que é essa repercussão? E aí tem várias formas, né? Uma das formas é mesmo as próprias correntes mentais que reverberam em todo o planeta e acabam que o planeta todo ele vai escutando as notícias e vai aumentando aquele sentimento de medo e vai baixando o padrão vibratório e isso acaba repercutindo em todos os seres. E tem até outras formas também, porque existem espíritos que vão reencarnar que estão ligados à cidade de nosso lar, né? Acaba que a gente está ligado a uma determinada colônia que a gente está vindo aqui e que, claro que não é uma colônia permanente, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se ligando com outros núcleos, mas cada um de nós está ligado
com uma determinada comunidade que, de certa maneira, tem uma responsabilidade mais próxima conosco, né? Nós estamos ligados a um grupo, a uma comunidade, a uma linhagem espiritual que a gente vem de determinada colônia, e que não necessariamente é no Brasil, né? Então tem muitos espíritos que estão ligados ao nosso lar, que tem ali nosso lar tem uma incumbência sobre o trabalho com ela, o progresso espiritual dela, e que estão reencarnados no mundo todo. Então tem gente na Europa que, por motivos kármicos, teve que reencarnar lá para sanar com determinados encontros com pessoas. É algo muito bem estruturado esse trabalho. E que vão desencarnar e que nosso lar é responsável para conduzir, para auxiliar esses espíritos. Então, é uma outra forma também que as cidades do mundo todo estavam se preparando, né? E muitas outras formas, né? Outras formas, e novamente, a gente falou isso na semana passada, mas eu acho muito bacana esse curso que eles deram, né? A Narcisa até falou ali que nessas horas eles dão preferência ao curso para se lidar com medo mais do que as de enfermagem, né? As informações ligadas à enfermagem. O lidar com medo era mais importante. Então a gente percebe toda a importância e essa organização coletiva que o planeta se ajustava para auxiliar em um momento da Segunda Guerra Mundial. Era isso. Vou continuar um pouquinho mais, então. Em conversação. O Ministério da Regeneração continuou cheio de expressões festivas, não obstante se haver retirado o governador ao seu círculo mais íntimo. Comentava-se os acontecimentos. Centenas de companheiros se ofereciam para o trabalho árduo da defensiva, assim correspondendo ao apelo do grande chefe espiritual. Procurei Tobias para consultá-lo sobre a possibilidade do meu aproveitamento, mas o generoso irmão sorriu da minha ingenuidade e falou: André, você está começando agora uma tarefa nova. Não se precipite, solicitando o acréscimo de responsabilidade. Haverá serviços para todos, disse-nos ainda agora o governador. Não se esqueça de que as nossas câmaras de retificação constituem núcleos de esforço ativo, dia e noite. Não se aflija. Recorde que 30.000 servidores vão ser convocados para vigilância permanente. Destarte, na retaguarda, serão muito grandes os claros a preencher. Identificando-me o desapontamento, o bondoso companheiro bem-humorado acentuou depois de ligeira pausa. Contente-se com a matrícula na escola contra o medo. Creia que isso lhe fará enorme bem. Nesse ínterim, recebi grande abraço de Lísias, que integrara na festa a deputação do Ministério do Auxílio. Com a licença de Tobias, retirei-me em companhia de Lísias para gozar da palestra mais íntima. Conhece você, indagou ele, o ministro Benevenuto, aqui da Regeneração, o mesmo que chegou anteontem da Polônia. Não tenho esse prazer. Mas vamos ao seu encontro, replicou Lísias, envolvendo-me nas vibrações de seu imenso carinho fraterno. Há muito que tenho a honra de incluí-lo no círculo das minhas relações pessoais. Daí a momentos estávamos no grande recinto verde, consagrado aos trabalhos desse ministro da Regeneração, que eu apenas conhecia de vista. Numerosos grupos de visitantes permutavam ideias sobre a copa de grandes árvores. Lísias conduziu-me ao núcleo maior, onde Benevenuto trocava impressões com diversos amigos, apresentando-me com generosas palavras.
O ministro acolheu-me, cortês, admitindo-me na sua roda com extrema bondade. A conversação continuou nos rumos naturais e notei que se discutia a situação da esfera terrestre. Muito doloroso o quadro que vimos, comentava Benevenuto, em tom de voz grave. Habituado ao serviço de paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da colônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridade de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões. Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanhos sofrimentos coletivos.